Sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Esther, capítulo de número 6 e versículo de número 1, aleluia. Iremos ler alguns versículos em nome de Jesus. Livro de Esther, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do... Canta bem alegre. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao seu mandar. Quantos se localizaram na palavra? Diga glória a Deus. Esther, capítulo de número 6 e versículo 1, que diz assim o texto bíblico: naquela noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. Versículo 3: e o rei disse que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu. Por isso, então disseram os servos do rei que ministravam a ele: não há nada feito para ele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o Senhor a falar conosco. Então fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podem vos tomar os vossos assentos, desocupai as vossas mãos. Esse Jesus, ele merece. Dá uma linda salva de palmas para ele. Aleluia, glória ao Senhor. Amados, em nome de Jesus, preste bem atenção para que nós venhamos entender a palavra que o Senhor tem a nos propor nesta noite. Eu quero pregar subordinado ao tema: quando Deus vira a noite. Quando Deus vira a noite. Queridos, é interessante que o livro de Esther vai nos narrar uma história, mas para que nós venhamos entender, nós começamos a abrir esta Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 1, preste bem atenção, por gentileza. No capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai nos destacar que é a queda da rainha Vasti. É interessante porque nós entendemos que a desobediência e o orgulho podem fechar portas que antes estavam abertas. No capítulo 1 nós vamos ver a queda da rainha Vasti. No capítulo de número 2 nós iremos ver que Esther se torna uma rainha. E nós entendemos que Deus posiciona pessoas no lugar certo antes da necessidade surgir. Ou seja, antes de acontecer algo, Deus proverá alguém para estabelecer talvez uma paz. Deus levanta alguém talvez para fazer com que aquele processo que iria passar não seja tão difícil, mas que tenha a presença de Deus. No capítulo de número 3 nós iremos ver Amã. Ele vai começar a planejar exterminar os judeus. Entendemos isso então quando nós lemos o capítulo de número 3, que a fidelidade a Deus pode nos colocar em risco, porque todos aqueles que se levantam, todos aqueles que falam: eu sirvo a Deus, eu fui levantado, constituído por Deus, temos que entender que quando nós falamos, quando nós se colocamos na posição de fidelidade, ser fiel a Deus, pode nos colocar em riscos. Mas é interessante que ele vê e ele começa a agir no tempo certo. A observação do capítulo de número 3 é: Deus não age quando o homem quer, Deus não age quando eu peço para agir, mas Deus vai agir no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E Deus já me encoraja a
tempo certo, eu vou agir na hora certa, eu vou agir no momento que eu quero agir. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você escreveu em uma carta para Deus: eu já não aguento mais. Mas na mesma carta que você está escrevendo para Deus, Deus está começando a agir na tua casa, Deus está começando a agir na tua família, Deus está começando a tirar tudo de fora do lugar e colocando no lugar certo, fazendo as coisas corretas. No capítulo de número 4 de Esther, nós vemos que Mardoqueu desafia Esther a interceder, porque na onde existe levante de Satanás, existe um que está intercedendo em teu favor. Na onde tem, aleluia, o levantar do adversário, aonde tem o levantar do inimigo, ainda tem alguém que está de joelho pela sua vida, ainda tem alguém que está de joelho pela tua casa, ainda tem alguém que está de joelho pela sua família. Entenda-se, você que entrou aqui nesta noite, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você adentrou destas portas para dentro, mas se você entrou aqui é porque tem alguém que está de joelho orando por você. Se você está aqui hoje é porque tem alguém que está clamando por você, mas você fala assim: meu irmão Lucas, não tem ninguém que serve ao Senhor. Talvez a sua família está orando por você. Que família é essa? A família espiritual, porque aonde tem joelho dobrado, tem providência de Deus. Aonde tem jejum, aonde tem oração, tem providência daquele que te chamou. Há momentos em que somos chamados, encorajados a agir-se com a fé, mesmo em momentos de riscos. Quantas pessoas aqui já não passaram por momentos de riscos, mas Deus estava contigo nesses momentos. Eu vou dizer de novo: quantas pessoas não passaram pelo vale da sombra da morte, e as pessoas disseram: vai morrer, é o fim. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: aonde o problema começou, eu estou indo lá agora, estou solucionando por você. Aonde a enfermidade chegou, a minha mão já está entrando com providência hoje. Ela lava séria. Há momentos em que somos chamados a encorajar e agir-se com fé, mesmo nos momentos difíceis e de riscos. Quantas pessoas que o inimigo quer com o que quer, e ele bate o pé até você, ou até ele conseguir o que quer. Nos momentos difíceis você parar de orar, nos momentos difíceis nós pararmos de jejuar. Mas lá vai uma notícia para Satanás: nestes momentos difíceis eu estou levantando Esther, nestes momentos difíceis eu estou levantando homem, eu estou levantando mulher, eu estou levantando jovens. Talvez você jovem diz: já era para a minha vida, eu não tenho mais uma perspectiva de vida, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, não consigo encontrar, aleluia, um motivo para me viver. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, está dizendo: olha para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus Cristo Nazareno. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele não está lá mais. Ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia nos dá respaldo que Ele está sentado à destra do Deus Pai. No capítulo de número 5, Esther começa a agir com sabedoria, porque não basta agir com intercessão, porque intercessão sem sabedoria se torna algo inútil. Deus está dizendo: você quer interceder por alguém? Quero. Então tenha sabedoria na hora de orar para os outros. Então tenha sabedoria na hora de clamar pela vida das outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque nós não conhecemos a vida de cada um. E Deus está dizendo, antes de abrir a boca e dizer: Senhor, visita o João lá, Deus te chamou aqui nesta noite para te alertar. Procura olhar, procura conversar, procura dialogar, procura entender o que o João está passando, para quando você saber o que ele está passando,
passando, os joelhos dobrar no chão e orarmos, na ferida em que o João está passando, no processo difícil em que o João está passando, porque Mardoqueu desafia Esther a interceder, capítulo 4, mas no capítulo 5 Esther começa a agir com sabedoria. A sabedoria e o tempo certos fazem parte da estratégia de Deus. Nem sempre agir rápido, mas com direção. Deus não te chamou e te colocou aqui para você agir rápido, mas Deus te chamou e te colocou aqui para quando você for agir, dobra o joelho no chão e peça direção para Deus. Peça orientação ao Espírito Santo. Capítulo de número 6 do livro de Esther é um divisor de águas. Tudo parecia favorável ao perverso Amã, e o justo Mardoqueu estava à beira da morte. Enquanto um lado estava cantando vitória, do outro estava tendo oração, intercessão e clamor. Enquanto um lado estava se levantando para derrubar um, do outro lado tinha oração, tinha perseverança, tinha consagração. Por quê? Porque só pode vencer os problemas desta vida com oração e jejum. Jesus mesmo, ele vai dizer, essas cascas de demônio só saem com oração e jejum. Mas numa noite de insônia real, Deus começa a virar o cenário. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer, basta uma noite para mim mudar o cenário da sua vida. Lembra que o salmista Davi vai descrever? Um dia, aleluia, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. O choro pode durar, você pode chorar, você pode se lamentar, mas Deus me enviou aqui nesta noite para liberar esta palavra de Deus ao teu coração. Aleluia, a alegria vai chegar, a felicidade vai chegar. Aonde tem tristeza, Deus está entrando com alegria. Aonde tem enfermidade, Deus está entrando com cura. Aonde tem, aleluia, vontade de parar, vontade de desistir, Deus está entrando com perseverança lá dentro da sua vida. Esther 6 nos mostra que Deus é soberano, mesmo quando não é mencionado diretamente. Ele trabalha de forma invisível, mas irresistível. Talvez você não vê a mão de Deus trabalhando por você, talvez você não vê o milagre de Deus chegando, mas Deus está começando a trabalhar no invisível. Mas quando Ele começa a trabalhar, o diabo pode se levantar, mas nada vai resistir aquilo que Deus se levantou, aquilo que Deus prontificou a fazer na sua vida. Em primeiro lugar, Deus usa detalhes comuns para grandes propósitos. Vamos para o que a Bíblia diz. Esther capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que naquela noite o rei não pôde dormir. Observa-se, naquela noite específica, o rei não conseguiu dormir. Talvez quem estava de fora estava dizendo, está passando por problema, não consegue nem dormir, não consegue nem deitar, depositar a cabeça no travesseiro para descansar. Aleluia, aleluia. O texto começa com uma insônia real. Não estava conseguindo dormir. Algo pequeno para o homem, mas fundamental no plano divino. Talvez as pessoas olharam e diziam, só não está dormindo. Mas enquanto a insônia chegou no rei, Deus estava começando a trabalhar, aleluia. Deus estava começando a agir. O rei, aleluia, não consultou magos ou conselheiro, mas mandou trazer o livro das crônicas. Deus o guiou, Deus o direcionou. E aquilo que parece acaso pode ser a mão de Deus agindo em detalhes em nossa vida. Já viu, ou você talvez já
consigo ver por que está acontecendo isso. Aí Deus está usando isso que está acontecendo para começar a concretizar a vitória que você pede ao Senhor, a bênção que você busca ao Senhor. O ordinário se torna extraordinário quando Deus está por nós. Quando Deus está ao nosso favor, aquilo que parece que vai acabar, aquilo que vai parecer nos destruir, é apenas para nos fortalecer, para a nossa caminhada com Cristo. O bem pode ser esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. No versículo 3 a Bíblia diz: que honra o rei perguntando. E distinção se conferiu a Mardoqueu por isso. Mardoqueu salvou a vida do rei, mas ficou anos sem o reconhecimento. Ele salva a vida do rei, não esperando nada em troca, mas o Deus que vê todas as coisas jamais se esquecerá do bem que você está fazendo. E Deus me encoraja a dizer também: o mesmo Deus que não se esquece do bem é o mesmo Deus que não esquece do mal. Nada foge do controle, nada foge dos olhos do nosso Senhor. Não é que tenha aqui pessoas dessa forma, mas quantas pessoas planejam o mal contra o irmão, quantas pessoas quer destruir, quer massacrar o irmão, mas Deus está dizendo: o mesmo Deus que vê o bem é o mesmo Deus que vê o mal. E tem cristãos que estão esquecendo disso. Tem homens, tem mulheres que se rotulam homens de Deus, que não pode ver alguém caído que já sabe apontar, que não pode ver alguém caindo que só faz assim, ó, volta a fazer assim para derrubar mais. Mas Deus está te dizendo, Deus está nos dizendo essa noite: o mesmo Deus que não esquece do bem é o mesmo Deus que não esquece do mal. Neste momento chave, Deus traz o nome de Mardoqueu à tona no tempo certo. Passou-se anos, passou-se dias, mas no momento certo Deus traz à tona o nome de Mardoqueu. Talvez você veio aqui nessa noite e está dizendo: nossa, mas eu estou trabalhando tanto para o Senhor, eu estou sofrendo tanto por causa do Evangelho, as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me veem. Mas Deus está dizendo: eu estou te contemplando lá de cima, eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo. Você pode se sentir esquecido, mas Deus está preparando o momento de te lembrar ao Rei. O tempo de Deus é perfeito, nem adiantado e nem atrasado, mas é no momento certo. 3. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Grava no seu coração e na sua mente isso. O orgulho procede a queda. Verso 6. Amã entrou e o rei lhe perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã estava cego pelo orgulho. Ele assume que ele seria o homenageado. Já viu aqueles cristãozinhos, aquelas cristãozinhas, nem sei se existe essa palavra, que diz: eu sou, eu posso, eu mereço, e está sendo pregado o Evangelho aí afora, por pessoas que não têm comprometimento com a palavra. Você é o centro, pelo amor de Deus, você é o centro. Você é isso, você é aquilo. Mas Deus está dizendo que o orgulho precede a queda. Aqueles que dizem: eu mereço,
porque Amã estava cego pelo orgulho, assume que seria o homenageado. E agora aquele que se assume, aquele que se diz, aquele que te rotitula, ele desenha uma cerimônia de honra. Meu Pai, quando eu estava lendo esta palavra em minha casa, quando eu estava meditando nesta palavra, Deus começava a desenhar o cenário para mim, a me mostrar como foi esse cenário. Imagina um homem que tramou tantas coisas ruins, e agora sabe que será honrado pelo rei. Ele vai desenhar uma cerimônia de honra digna de realeza para si mesmo, porque o orgulho é enganoso e destruidor. Quantas pessoas não estavam aqui na casa de Deus, mas como o ditado que sempre nós falamos, você quer conhecer alguém, dê poder para ele, dê poder para ela. Aí Deus está dizendo, quando se dar o poder para o homem, quando se dar o poder para a mulher, aquele que finge, esse vai ser expresso, vai mostrar-se o que realmente é. Quer conhecer alguém, dê poder. Se a pessoa foi enviada por Deus, chamada por Deus, vai continuar da mesma forma de quando não tinha o poder. Vai continuar humilde, vai continuar fazendo a obra, vai continuar abrindo culto, vai continuar pregando, vai continuar louvando ao nome do Senhor. Porque o orgulho nos torna míopes, espiritual e emocional. 4. Deus faz o inimigo ser mensageiro da vitória. Observa, ele planejou, ele arquitetou, e o próprio versículos anteriores, fez uma cerimônia, achando entre aspas que ele seria honrado. Agora Deus faz o inimigo ser mensageiro da vitória. Versículo de número 10: toma depressa a veste e o cavalo, a qual ele diz que ele talvez receberia, a qual você disseste, porque a Bíblia não fala que foi outro que disse, mas a Bíblia fala que foi o próprio que falou. E faz assim para Mardoqueu, e faz assim para aquele a qual você planejou, faz aquilo para quem você achou-se que iria perder. Amã é forçado a honrar publicamente aquele a quem queria enforcar naquela forca. Você está vendo quanto detalhe tem essa palavra? Porque o mesmo que planeja, o mesmo que se levanta, é o mesmo que se dobra o joelho para honrar aquele que queria o matar. O mesmo que se levanta contra, é o mesmo que Deus usa para honrar a Mardoqueu. Uma cena irônica e poderosa, porque o inimigo exaltando o justo, o inimigo vai honrar e exaltar aquele que é justo. Não se surpreenda na sua caminhada, na sua trajetória, se Deus usar quem te persegue para te promover. Porque quem te persegue, grava na sua cabeça, não é pessoa si própria, mas é o diabo que se apoderou da pessoa para te perseguir. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra potestades do diabo. E o que é de cristão aí, falando, se ele vir de novo, eu sou crente, mas minha mão não é não. O que é de cristão aí, que
quando passa-se aquele que está sendo usado por Satanás, não consegue olhar no olho da pessoa, vira as costas e não liberam a paz do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não te surpreenda se Deus usar quem te persegue, quem está sendo usado pelo inimigo para te perseguir, para te promover. Promover-se é honrar, é dar a total credibilidade que um dia Deus colocou na minha e na sua vida. Porque quando Deus quer te honrar, ninguém pode impedir, nem mesmo teu maior adversário, que é Satanás. O justo será honrado publicamente. Eu gosto porque a Bíblia, meus irmãos, ela se completa. Lembra que Jesus diz: quando tu for orar, entra no teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, porque em secreto Deus te responderá publicamente. O justo será honrado publicamente. Versículo de número 11, é Bíblia. E o conduziu Amã a cavalo, e apregoava, dizendo: assim se fez ao homem a quem o rei deseja honrar. Não, eu vou ler de novo o que a Bíblia diz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Deus te trouxe aqui nesta noite, está pedindo, me puxando a liberar esta palavra. Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua família, Deus vai levantar aquele que está caído, Deus vai colocar de pé aquele que caiu. Deus não apenas livrou o Mardoqueu, mas o honrou diante de todos. O povo que antes ignorava Mardoqueu, agora vê sendo exaltado. Deus transforma a vergonha em glória. Deus transforma a vergonha em glória. Então não se menospreza pelo que você está passando e enfrentando, mas dá glória a Deus, porque vai chegar o dia de glória. A honra de Deus é pública e redentora, para que todos vejam a fidelidade de Deus. Para finalizar, a soberba do ímpio termina em vergonha. A soberba do ímpio termina em vergonha, porque quem planeja o mal contra o teu próximo é ímpio. Quem planeja o mal, a queda do seu irmão, é ímpio. Amã cobriu a cabeça e correu para casa triste e humilhado. Não precisou de ninguém humilhar naquele momento. O próprio se humilhou, o próprio se entristeceu. Sabe por quê?